Olá! Junto com a Ana Carolina, nós criamos esse vídeo com o objetivo de ajudar aos pais sobre o uso de tela. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças menores que 2 anos não devem usar tela. Por quê? Porque essa criança ela precisa ser estimulada com o olhar, com a fala, com a ajuda da família. Crianças entre 2 a 5 anos, elas podem usar no máximo 1 hora por dia, sendo que essa 1 hora ela pode ser fracionada, sempre com conteúdos adequados para a idade e coisas que vão estimular ela a fazer uma atividade depois para o desenvolvimento dela, da criança. Crianças entre 6 a 10 anos, elas devem usar de 1 a 2 horas por dia. Limitar o tempo de tela de videogame para os adolescentes entre 11 e 18 anos, que muitas das vezes eles ficam mais do que 3 horas por dia. Isso futuramente pode levar a depressão, a transtorno do sono, irritabilidade. Lembrar também que durante as refeições não ficar com o celular, aproveitar esse momento com a sua família para conversar. Não vamos trocar o celular pela família. E antes de dormir, 2 horas antes de dormir, se desconecta, fica mais tranquilo, um momento mais calmo para dormir bem. Abraço, foi um prazer estar com você, Carol. Oi, gente, eu sou a Ana Carolina, sou fonoaudióloga, trabalho com estimulação precoce com crianças dentro do espectro autista. E hoje vim bater um papo com vocês e com a doutora Marília para conversar um pouquinho sobre como estão as nossas crianças dentro desse período de quarentena. Eram aí para ser algumas semanas, nós já estamos há 4 meses sem escola, sem as atividades extracurriculares e sem rede de apoio. Como que elas estão tanto tempo trancadas dentro de casa, né? Quais são as atividades que elas estão recebendo? A gente sabe que os pais acabaram ficando sobrecarregados, né? Trabalho, são as atividades domésticas e cuidar das crianças que passavam grande parte dos seus dias fora, recebendo estimulações. Temos bastante relatos de crianças com regressão, principalmente relacionadas a habilidades de independência. Por que será? Infelizmente, a grande maioria das famílias tem optado por delegar essas estimulações às telas. A televisão, a computador, a tablet, videogame, celular, e de fato eles fazem, essa tecnologia faz parte da vida das crianças e farão ainda mais a partir de agora. Mas não dá pra gente achar que isso é o suficiente. Não dá pra gente delegar esses cuidados de estimulação para crianças muito pequenas através das telas. As telas, elas não conversam com a gente, elas não interagem, elas não esperam a resposta da criança. A criança pode até responder algumas brincadeiras que as televisões, os desenhos fazem, mas não é um diálogo, não é uma comunicação. Não exige cognitivamente das crianças. Mesmo os jogos de computador e jogos de celular para os pequenininhos não é o suficiente, até porque eles burlam as regras, então passa a ser só um entretenimento e perde a função educativa, pedagógica que o joguinho tenha. Infelizmente, a gente também não tem acesso às redes de apoio aos familiares que colaboravam bastante. Não dá para levar as crianças para passearem, para ir a teatro, a cinema, então precisamos fazer tudo dentro de casa. Recebemos bastante relatos de crianças que tiveram regressão do comportamento, de algumas habilidades ligadas à independência, né? Crianças que já comiam sozinha, que tomavam banho sozinha, que brincavam sozinha e agora não brincam mais, né? Tirando o grande medo que tomou conta da gente, isso reflete em ansiedade e nervosismo nas crianças, a gente também perdeu bastante do tato social, né? As regras sociais, elas não são mais usadas. A criança, ela tá no domínio dela de dentro de casa, então ela é sempre a primeira a jogar, ela nunca perde, ela nunca tem que dividir. E os pais, sobrecarregados, delegam essa função de entreter a criança às telas. As telas não conversam com a gente, as telas não interagem, então nós acabamos perdendo um pouco da comunicação também.
É preciso, em um primeiro momento, manter uma rotina, né? Não tô falando de rotina de escola, de cada horário divididinho por atividade. Isso a gente não consegue fazer em casa mesmo, né? Mas horários de dormir, acordar e das refeições é sim preciso manter, até com uma certa rigidez, porque é muito fácil escapar, né? Crianças que dormem mais tarde, acordam mais tarde, perdem os horários das refeições, tendem a ter um sono pior, uma qualidade de sono ruim, então estão sempre cansadas, desatentas, estressadas e não conseguem ter o gasto calórico, de energético que elas teriam fora de casa. Então ficam muito mais agitadas. A televisão, ela pode sim nos ajudar, o celular, ele pode sim nos ajudar, faz parte e sempre farão parte da vida das crianças do nosso século, então não dá para negar. Mas como usar? Com consciência, com limite, com planejamento, né? A doutora Marília vai falar um pouquinho sobre os malefícios e os prejuízos que pode levar a um vício de telas. Hoje isso é um diagnóstico, né? É super comum. E dos limites que cada idade pode ter. Mas como estabelecer isso, né? Quando usar essa tecnologia a nosso favor? Você precisa fazer uma reunião importante? Precisa que a casa fique mais quietinha? Ok, você pode usar essa tecnologia. Vamos planejar então, né? Que filme que vai assistir? É adequado para a idade da sua criança? Quais são os jogos que ela vai jogar naquele celular? É adequado para a idade da sua criança? A gente pode fazer uma pesquisa prévia, estabelecer um horário e depois que vocês acabarem a reunião, acabarem a atividade que vocês precisam, às vezes a gente precisa só de um banho mais demorado para desestressar. Adultos também precisam de válvulas de escape. Então a gente acaba deixando a criança com o celular na mão e compensa depois, né? Fez uma atividade em tela, a gente precisa fazer essa atividade ter um retorno, né? Uma exigência a mais. Então, vamos conversar com eles sobre o filme que eles viram. Se são bem pequenininhos, pergunta o nome dos personagens, onde se passou o filme, quais são os locais que apareceram. Né? Se são maiores, pede para recontar o filme, a gente vai estar trabalhando com memória, com raciocínio, com atenção. Prepara um ambiente diferente para a criança assistir um filme, faz um dia uma sessão de cinema no sofá com pipoca, no outro dia joga um monte de almofada no chão, no outro dia faz uma cabaninha, para modificar o ambiente e sair só da questão do passatempo, para a gente fazer uma atividade programada. As crianças maiores, além da conversa, podem escrever, podem contar essa história em quadrinhos, elas podem desenhar, podem pintar, fazer colagem. Vamos reutilizar, recontar essa história de inúmeras formas, né? Aqui em casa o que fez bastante sucesso é a gente tentar desenhar em papel sulfite, o pequeno colore os personagens, a gente cola no palitinho de picolé e depois tenta reproduzir algumas falas dos filmes que chamam mais a atenção dele. Não precisa fazer o filme inteiro, mas tornar essa atividade de tela uma outra atividade onde tenha interação, né? Dá pra gente fazer... selecionar os jogos e jogar com a criança, minha vez, sua vez, para fazer a troca de turno. Dá pra gente ganhar da criança, isso é muito importante, não deixá-los vencer o tempo todo. Na vida a gente não ganha sempre, né? E quando a gente pensa que, ok, eu precisei desse artifício, eu usei esse artifício, mas depois eu preciso compensar, a gente também tá pensando na convivência do adulto com essa criança, do pai, da mãe, do irmão mais velho, né? Porque a gente perdeu muito o convívio da família para as telas. Hoje em dia a gente senta para jantar, para almoçar, cada um com seu celular e uma televisão ligada no fundo. Então isso precisa mudar. Vamos aproveitar esse tempo de quarentena, já está todo mundo trancado dentro de casa, a gente tem que se aguentar. Então vamos começar a conversar, a falar sobre as emoções, né? Como que você se sentiu nesse período que você passou sozinho? É mais legal quando tem alguém por perto? É mais legal quando eu interajo com você, né? A criança às vezes pode dar sugestão, às vezes a gente é muito mandatório, diz você tem que fazer isso, você tem que jogar aquilo, mas eles podem dar sugestões, a gente faz junto
junto com a criança para desenvolver vocabulário, para desenvolver cognição, tá? E é legal também fazer as atividades motoras. Geralmente eles fazem atividades de tela parado, sentadinho, deitado na cama. Depois é preciso gastar essa energia, né? Vamos correr, vamos pular, vamos dançar, vamos brincar de representar esse filme, representar o jogo. A gente pode se fantasiar de acordo com os jogos que eles estão fazendo. Criança pequena tá jogando o jogo da memória de animais. A gente vai fazer depois um jogo de adivinhação de animais, né? Uma mímica de animais. Vamos movimentar. Vamos pôr a família inteira para movimentar. Assim, a gente garante o gasto energético que essas crianças precisam. Assim, a gente garante a troca que eles precisam. E assim, a gente garante um convívio familiar. É preciso pensar que um dia isso vai passar e a gente vai voltar a ter o convívio social e as regras sociais precisam valer. A gente está perdendo muita regra social, a gente está perdendo a independência das crianças. Na escola, são muitas crianças para um responsável só, então eles precisam sim se virar sozinhos. Em casa, a gente faz tudo por eles porque é mais rápido eu dar banho, é mais rápido eu dar comida, assim eu fico livre dessa atividade com mais facilidade. Não, nem sempre o mais rápido, o mais fácil é o melhor para eles. Eles precisam treinar essas habilidades. É preciso que você pode fazer a refeição e depois ver a televisão. Você pode fazer a refeição e depois ir para o YouTube, né? Deixa o horário da mesa para as pessoas se olharem nos olhos, para a pessoa olhar, para a criança olhar para o prato e ver o que ela está comendo. Mantendo os horários de refeição, sono e de acordar regrados e fazendo essa interação, com certeza a sua criança vai sair dessa quarentena com uma saúde mental estável e física também, sem ter regressões como a gente está vendo, né? É melhor a gente ter o trabalho agora do que depois ter que mandar essa criança para muitas vezes para terapia, para aprender coisas que ela já estava fazendo, tá bom? Foi muito legal participar desse vídeo com vocês. Comentem aí, deem as dicas para mais vídeos, a gente vai conversando, a gente pode fazer depois algumas dicas de atividades para as crianças, porque haja criatividade para manter todo mundo entretido em casa, né? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.